Bom, meus amigos, vamos aqui para a nossa aula bônus, né, que é um conteúdo a mais, que é um conteúdo adicional que eu tenho certeza que vai ser muito útil na sua atuação como perito, tá? São algumas dicas, é um compilado de características, de pontos de atenção para você que deseja atuar na perícia, tá? Então, além do conhecimento técnico da área que você deseja se especializar, além do conhecimento em relação à perícia, à processualística da perícia, como a gente viu, como que funciona, como que eu produzo, como que eu chego ao resultado, eu preciso conhecer também a minha atuação como profissional. O que eu preciso fazer? Além daquela questão da prova, além da questão do registro, o que eu, enquanto profissional, qual que é a minha postura? Quais que são as minhas atitudes? O que eu preciso fazer para ser um perito de fato, né, que consiga concluir, que consiga executar os meus trabalhos da melhor maneira possível. Tá joia? Então vamos lá. Bom, responsabilidade profissional. O profissional perito contábil deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas e profissionais legais, pois no momento em que se aceita a incumbência para a execução de perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral, automaticamente estará sujeito, tá? Então, fazer os cálculos periciais, produzir, executar uma perícia não é somente ir lá e fazer algo de qualquer maneira. Você tem uma responsabilidade sobre aquele laudo, sobre aquela informação que você produziu, né, sobre aquele documento que você produziu ali com fundamentos no que você pesquisou, no que você investigou, nas técnicas que você utilizou. Então, você tem responsabilidade sobre aquilo que você está dizendo. Né? E isso precisa ser um ponto de bastante avaliação do perito durante a perícia, durante a os trabalhos, o planejamento dos trabalhos, a execução dos trabalhos, sabendo que tudo aquilo que você vai dizer, tudo aquilo que você vai produzir, terá sua responsabilidade, terá seu nome aonde aquilo for carregado, tá? Então, inclusive se a gente fala de responsabilidades penais, criminais, né, tudo isso aqui tá dentro do laudo que você, enquanto perito, for produzir. Conforme o item 19 da NBCPP 01, o termo responsabilidade, tá, refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios da moral, da ética, do direito, atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus atos. Tá? Então, tem toda essa questão da responsabilidade que engloba a execução da perícia. Toda essa questão da responsabilidade, inclusive, gente, profissional. Tá? Então, dependendo da informação que você produzir, né, se ela não obedecer todos os caráteres que precisam obedecer, os requisitos que ela precisa obedecer, no sentido da execução, da veracidade da execução, da credibilidade, né, da confiabilidade dos dados produzidos, você pode, inclusive, perder o seu registro contábil enquanto profissional contábil, não somente como perito, mas como profissional contábil, tá? Então, por isso que eu digo para vocês em relação à execução, em relação à confiança que você tem para executar aquela tarefa. Não sabe executar? Pede escusa, né? Afasta-se, recusa aquela perícia, né? Dê espaço para quem de fato sabe executar, tem condições de fazer e não vai ali comprometer o resultado da perícia. Não vai ali comprometer o resultado que é esperado para aquele processo, tá bom? Responsabilidade civil, ética e penal. No que se refere à responsabilidade e ética aplicada ao perito contador, é necessária a observância do cumprimento de alguns princípios, principalmente aqueles estabelecidos na NBC-PP 01 e pelo Código de Ética do Profissional do Contabilista. Quanto à responsabilidade civil e penal, a legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito contador, as quais consistem em multa, indenização e inabilitação. A legislação penal estabelece penas de multa, detenção e reclusão para os profissionais que exercem a atividade pericial que vierem a descumprir as normas legais, tá? Então a gente tem primeiro as sanções éticas, tá? Que vão estar lá estabelecidas lá no Código de Ética do Profissional Contabilista, tá? Lá no Código de Ética do Contador. Então todas aquelas sanções que estão lá, suspensão, pagamento de multa, né, nome divulgado no diário, enfim. Todas essas sanções estão também presentes na atividade do perito, tá? Então, o perito também pode incorrer em algumas dessas sanções. Em relação à responsabilidade civil, a gente tem multa também na esfera civil, indenização e inabilitação para executar outros serviços, para atuar como perito. E na esfera penal, a gente tem as penas mais graves, né? Que a gente pode ter aí a questão da detenção e reclusão para profissionais que exercem a atividade de maneira que descumpra as normas legais, tá? Então, que traga ali veracidade, que atue com parcialidade, né? Que seja, há alguns casos, há alguns níveis aí de descumprimento
tá? Dependendo, claro, do objeto, do vulto da perícia, do volume, do que a gente fala nessa execução, tá bom? Mas se você descumpre naqueles pontos, se você tem impedimento ou suspeição, por exemplo, você sofre sanções por conta disso, e mesmo assim executa a perícia e conduz o seu laudo, conduz o resultado da perícia para um ponto específico, né, para que ali favoreça o lado que você conhece, o lado que você tem relacionamento, enfim, né, que é justamente o objeto do impedimento da suspeição. Então, tudo isso aí deve ser levado em conta, deve ser analisado, deve ser analisado, tá, numa situação aí de assumir essa perícia, de executar essa perícia, tá bom? Sigilo profissional. Então, aqui a gente vai trazer alguns pontos, pessoal, de atenção, algumas características, né, alguns pontos de fato que devem ser relevantes, que devem ser analisados pelo perito, né, na sua conduta mesmo, na sua posição profissional. Em atendimento tanto ao Código de Ética do Profissional Contabilista, como também a NBCPP 01, o perito contábil deve respeitar e assegurar o sigilo do que levantar durante a execução do seu trabalho, sendo definitivamente proibida sua divulgação parcial ou total, exceto quando houver obrigação legal de fazê-lo, tá? O dever de sigilo subsiste mesmo na hipótese de o profissional se desligar do trabalho antes de tê-lo concluído. Em defesa de sua conduta técnica profissional, o perito contador e o perito contador assistente deverão prestar esclarecimentos sobre o conteúdo do laudo pericial contábil ou de parecer pericial contábil em atendimento à determinação do juiz ou árbitro que preside o feito ou a pedido das partes, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, cuidado com esse sigilo aqui. O sigilo é em relação à divulgação a terceiros ou a dados que serão confidenciais a pessoas envolvidas na investigação, pessoas envolvidas nas técnicas aplicadas, né, que talvez não queiram ali saber que, por exemplo, seu chefe saiba que ela divulgou algum dado, que ela entregou algum dado, né? Há a obrigação de mostrar esses dados, há a obrigação né, de não obstruir uma pesquisa, né? Não obstruir uma espécie de investigação. Mas esse sigilo, essa linha tênue, né, esse ponto de senso que o perito deve ter, ele deve ser preservado, tá? Então, o que acontece? Até que ponto vai esse sigilo? Lógico que eu não vou deixar de trazer para o processo pontos que são necessários para ele. Não somente o resultado final, mas o que fundamentou. Só que eu devo saber em que medida eu devo utilizar esses fundamentos. Como assim? Trazendo esse mesmo exemplo. A partir de investigação, de entrevistas aplicadas no setor de produção, no setor contábil, no setor tributário da empresa, observou os procedimentos realizados, é assim, assado, tem esse erro, né? Profissional X não tem habilidade técnica para isso, né? Há profissionais que não têm habilidade técnica para isso, ou seja, eu não preciso nomear pessoas, eu não preciso de trazer à tona fatos de caráter que não tem a ver com a perícia, né, de foro íntimo dos envolvidos de alguma maneira, tá? E não só para o objeto ali, para os envolvidos na perícia, mas mais ainda para terceiros. Mais ainda para terceiros. Eu sou professora, eu quero trazer para vocês, para alunos, dados de alguma perícia para efeito didático. Eu tenho que preservar os nomes dos envolvidos, o número do processo, tá? Eu tenho que preservar todos os dados e utilizar somente o que não for envolver nenhuma outra pessoa. O que não houver os dados de nenhuma outra pessoa, tá? E se eu for utilizar de maneira didática, somente de maneira didática que isso pode ser utilizado, mas que não haja forma alguma de qualquer pessoa investigar e encontrar o objeto desse processo, né? Porque a gente tem como fazer pesquisa eletrônica, tem como pesquisar um processo de forma eletrônica. Tá? Claro que as minúcias do processo são possíveis, mas a pesquisa, a consulta pública é possível. E isso que eu tenho que preservar. Tá? Então, utilizar de maneira didática o processo, a perícia, o laudo, é possível. No entanto, com cuidado com a preservação dos envolvidos, do número do processo, enfim, nada disso ser divulgado. Tá bom? Zelo profissional, minha gente. Para o perito contador, conforme os itens 25 e 26 da NBCPP 01, o termo zelo refere-se ao cuidado que o mesmo deve dispensar na execução de suas tarefas, em relação à sua conduta, documentos, prazos, tratamento dispensados às autoridades, aos integrantes da lide e aos demais profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada, seu trabalho levado a bom termo e, consequentemente, o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil dignos de fé pública. Tá? Então,
a pessoa do perito, também do assistente, né, todos esses pontos que a gente trouxer aqui também são relacionados ao assistente, tá? A qualquer pessoa envolvida no processo, mas aqui entendam perito como perito judicial, perito do juiz e também os peritos assistentes, tá? E também assistentes das partes, enfim. Mas esse zelo profissional é realmente o cuidado com a prova, o cuidado com a matéria, o zelo com a matéria, com as diligências que serão aplicadas, os prazos que serão aplicados, tá? Quando eu falo prazos, cuidado com esse prazo, né, para não desrespeitar o processo, não desrespeitar os envolvidos, né, trazer ali à tona os objetos de forma tempestiva, né, de forma habilidosa, o trato com pessoas, com outros envolvidos, né, o cuidado ali com os documentos, a guarda desses documentos, caso você tenha ali, né, esteja de posse de algum documento, enfim, todo esse zelo, todo esse cuidado, e o cuidado também com o objeto da perícia, tratar, observar esse objeto, e aí esse zelo profissional aqui a gente traz também para a questão da capacidade técnica, a capacidade intelectual, né? Você só vai conseguir ter um zelo com o objeto, entender do que se trata aquele balanço patrimonial, entender do que se trata aquela nota fiscal, se você conhecê-la, se você conhecer esses documentos, né? Para ter zelo, para de fato extrair daqueles documentos o máximo que é possível, para que a sua perícia de fato seja uma perícia cuidadosa, seja uma perícia que seja reconhecida, que tenha dignidade, seja digna de fé pública, como a gente está dizendo. Tá? Para que a sua perícia, para que o seu trabalho pericial seja reconhecido como um trabalho cuidadoso, um trabalho minucioso, um trabalho que respeita cada etapa do processo e que cumpre cada etapa do processo. Tá? Então esse ponto de zelo, de cuidado, de dedicação, ele é imprescindível. E cabe para qualquer profissão, né, minha gente? Para qualquer execução de trabalho. Da utilização do trabalho de especialista. Quando da atuação como perito contábil, profissional que se deparar com situação alheia à sua especialidade poderá ser auxiliado por especialistas de outras áreas na execução do trabalho pericial, desde que parte do assunto do objeto da perícia se necessite. Tá? Ocorrendo tal situação, o parecer do especialista deverá ser anexado ao laudo pericial contábil ou o parecer técnico contábil, justificando as conclusões técnicas a que o perito contador ou perito contador assistente chegaram sobre a matéria abordada pelo especialista. Havendo necessidade, poderá também um perito contábil solicitar ao juiz a nomeação de especialistas de outras áreas para a execução dos trabalhos específicos, quando se fizer necessário. Tá? Então, o exemplo que eu mais gosto de usar, já usei aqui com vocês, é a questão de, por exemplo, insalubridade e periculosidade no trabalho. Tá? No ambiente de trabalho. Né? É devido ou não? Quem vai dizer isso? É o contador? É o advogado? Não, o engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Então, se isso fizer necessário, faz necessário sim a utilização desse especialista de uma outra área, tá? De um outro segmento, né? Ele vai produzir um laudo, ele vai produzir um parecer, né? E a gente vai anexar esse parecer ao laudo pericial. E se esse laudo pericial, por exemplo, for positivo para a insalubridade, eu preciso utilizar os dados que esse outro especialista me trouxe, né, para calcular uma insalubridade e os reflexos dela na folha de pagamento, nas férias, no 13º desse funcionário. Esse é um exemplo de perícia trabalhista que tenha esse cunho, que tenha essa situação. Tá? Ele pode ser aplicável a qualquer outra. Tá? Mesmo outro contador. Tá? Talvez a perícia envolva atualização monetária, correção monetária, atualização financeira. Você não seja especialista nisso. Né? Você conhece uma outra parte da perícia. Você pode ter um outro contador, né? um economista ou algum outro profissional que domine a área, né, que tem especialidade, que também não incorre em nenhum das situações de impedimento de suspeição, tá? E pode trabalhar ali junto com ele, tá bom? Ética profissional, minha gente. O trabalho pericial é de extrema importância nos casos em que há discordância na tomada de decisão. Conforme citado anteriormente, para que haja responsabilidade técnica do perito, deve haver cumprimento dos princípios éticos, razão pela qual se entende imprescindível a exposição do código de ética do profissional contador. Tá? Então, o trabalho tem que ser ético, tem que ser correto, tem que ser livre, né, de erros voluntários, totalmente livre de erros voluntários, minha gente, totalmente livre. Tá? O mais correto, o mais honesto, o mais idôneo possível o processo tem que ser. Tá? Então, por mais que talvez você não conheça nenhuma das partes, não incorra em nenhum procedimento de impedimento de suspeição, mas ache que o resultado da lide ali, que você mesmo encontrou, seja injusto. E aí, por isso, você altere o processo de alguma maneira. Isso não é correto. A sua função não é julgar o processo. A sua função não é fazer um juízo de valor. A sua função é trazer a verdade. Tá? E até na busca o que vai fundamentar a sua decisão, até na busca desses resultados, até na busca
das informações que você vai precisar para produzir os dados, é preciso uma ética, é preciso um cuidado, é preciso uma forma de abordagem cuidadosa, é preciso uma forma de abordagem que não invada o espaço dos outros, né, que não seja ali desrespeitoso de alguma maneira. Tá? Então, todo esse cuidado, toda essa execução do processo tem que ser tranquila. Né? Você consegue executar a perícia, desde esse ponto, pessoal, você consegue executar a perícia em 30 dias? Não, juiz, eu não consigo executar em 30 dias, eu consigo em 45, eu consigo em 60. Tá? Então, todo esse respeito, todo esse cuidado, né, com o processo e com os envolvidos faz parte da conduta básica de um perito com responsabilidade. Tá bom? Honorários, essa aqui é a parte que todo mundo estava esperando, né? Muita gente estava esperando. O profissional, ao ser convocado a realizar um trabalho pericial, inicialmente deve elaborar proposta de honorários, e para isso o perito deve considerar os seguintes fatores, e são cumulativos esses fatores, tá, gente? Relevância do processo, o vulto, o tamanho do processo, o risco, a complexidade, quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento, os laudos interprofissionais, entre outros fatores. Tá? Esses são os básicos e são cumulativos. Tá? Então, considere-se tudo isso. Quanto tempo que você vai dispensar? Né? Faça antes de iniciar a perícia, antes de começar com a perícia, a atuar como perito, faça lá o cálculo do valor da sua hora, o valor da sua prestação de serviço. Quanto que custa a sua prestação de serviço? Você sabe disso? Você sabe o quanto que vale a sua hora trabalhada? O que você considerou? Considerou somente a sua faculdade, os cursos que você fez? Né? Você considerou as horas de renúncia, os recursos que você vai utilizar um programa, vai utilizar uma formação em Excel, né? Vai utilizar uma calculadora, vai ter deslocamento, tá? Então tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis. Faça isso. Já faça sua análise do valor da sua hora. Quantas horas você quer trabalhar por mês da perícia? Quanto tempo você dispõe por mês para trabalhar na perícia? Quanto você pode? Eu posso no máximo 4 horas por dia. Quanto que você quer alcançar? Eu quero alcançar com a perícia por mês R$5.000. Então eu tenho que fazer uma conta para saber quanto que tem que ser o valor da minha hora para cobrir os meus custos para chegar no lucro que eu espero, no resultado que eu espero. Tá? Então toda essa análise precisa ser feita de forma prévia. Quando você tem a perícia nas mãos, você vai verificar, vai analisar, né, o valor da sua hora, o que você deseja alcançar, qual o valor, a sua base de lucro, a sua margem de lucro que você deseja alcançar, porque tem que ter lucro, você é profissional. Você precisa pagar as suas contas também. Tá? Então, você vai analisar o valor da sua hora, a quantidade de horas que você vai precisar, e não somente isso. Não somente isso, vamos supor que a sua hora, você faça seus cálculos aí, chegue que o valor da sua hora é R$300. Tá? E você calcula que essa perícia, ela vai demandar aí 10 horas. Então você vai cobrar só R$3.000? Não concordo. Porque esse valor de R$3.000 está cobrindo somente a quantidade de horas. Mas você está olhando a relevância dessa perícia? O volume dessa perícia é muito grande. Né? Vai demandar quanto tempo de fato mesmo? Vai ser somente 10 horas? Né? O prazo que você tem é um prazo que atende, dá para executar em 10 horas essa perícia? Tá? Qual é a forma de recebimento? Tem um risco nesse recebimento? Você vai receber em cheque? Tá? O risco da perícia, o que está envolvendo essa perícia? Né? Qual é o resultado dessa perícia aqui? Tá? O que eu vou alcançar de ganho financeiro? Há peritos, e essa aí já é uma forma que eu não concordo em alguns casos, mas em pouquíssimos, tá? Que há peritos que cobram por porcentagem da vantagem observada, da vantagem reconhecida. Tá? Então você faz uma perícia, né, que resultou para uma das partes ali um ganho financeiro de R$100.000, aí você cobra 10% da perícia, você ganha R$10.000. Tá? Há casos que se aplica, há casos que já não concordo, tá? Na grande maioria dos casos acho que não é por aí. A gente começa a cobrar a perícia considerando todos os pontos aqui. Porque nessa situação percentual, em alguns casos você vai atingir um valor muito alto da perícia, em outros casos você vai atingir um valor muito baixo de perícia. Tá? Então, é preciso uma análise de caso a caso. O fato é que esses pontos aqui, todos esses de 1 a 9, devem ser considerados, tá bom? Bom, o tema honorários não para por aí. Existem os quesitos suplementares, cujos honorários não estão contemplados em sua proposta inicial, ressaltando que se estes forem formulados pelo juiz e ou pelas partes, poderá haver incidência de honorários suplementares a serem requeridos, observados os mesmos critérios adotados pela elaboração da proposta anteriormente apresentada, tá? Então você vai elaborar sua proposta de honorários, vai apresentar ao juiz, aceitou. Durante o percurso da perícia, durante a execução da perícia, você vai levantar os valores de possíveis quesitos suplementares.
tendo em vista que você vai conhecer o objeto, já vai conhecer as fontes de pesquisa, vai saber de onde retirar as informações, então por isso você vai conseguir precificar os quesitos suplementares de maneira mais assertiva. Tá? Então, durante a execução da perícia, você já vai começar a formular preço de possíveis, no caso, o surgimento de possíveis quesitos suplementares. Tá? Então, tem que já estar preparado para isso aí, para que caso surja, você já tenha uma proposta de honorários já pronta. Tá joia? Bom, uma vez definidos os honorários, eles devem ser apresentados em sua proposta e essa proposta deve ser devidamente fundamentada ao juízo contratante, podendo conter o orçamento ou então constituir-se em uma documentação anexa, conforme menciona o subitem 62 das Normas Brasileiras de Contabilidade, PP 01, período contábil, alterado de acordo com a resolução do CFC número 1244 de 2009. Contempla também o subitem 62 que cabe ao perito contador assistente apresentar de forma detalhada a sua proposta de honorários no contrato, que obrigatoriamente celebrará com o seu cliente, sempre observando as NBC PP 01 estabelecidas pelo CFC. Tá? Então, esses critérios aqui de precificação não cabem somente ao perito do juízo, mas aos assistentes também. Tá? O vulto do processo, onde que ele está indo trabalhar, com quem ele está indo trabalhar, qual vai ser a dificuldade de acesso às informações. Tá? Tudo isso deve ser considerado tanto pelo perito quanto pelo assistente, tá, gente? Devem também o perito contador assistente estabelecer em contrato particular de prestação de serviços profissionais de perícia contábil objeto as obrigações das partes dos honorários profissionais, podendo, para tanto, utilizar-se dos parâmetros estabelecidos no item 64 das Normas Brasileiras de Contabilidade, PP 01, perito contábil, alteradas de acordo com a Resolução CFC 1244 de 2009, com relação aos honorários do perito contador. O perito contador assistente deve adotar, no mínimo, o modelo constante nessa norma referente ao seu contrato de prestação de serviços. Uma vez definidos os honorários, o próximo passo é a apresentação destes, que deverá fazê-lo através de petição. Tá? Então, o perito contador assistente deverá formular esse contrato, deverá preencher esse contrato e apresentar para a parte que o contratou. Tá? Então, essa relação com o perito assistente deve ser embasada em contrato de prestação de serviços. Deve ser para assegurar tanto ao perito assistente quanto à parte. Tá? Então, ambos ali estabelecem obrigações mútuas. Dessa maneira, a relação fica assegurada, a relação fica registrada e há a segurança de ambas as partes aqui para a execução do processo, para a execução dos cálculos. É joia? Bom, meus amigos, agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Espero que tenham conseguido abstrair, né, o máximo possível de informações e espero que sejam informações úteis para a sua carreira, para a sua atividade. Eu me coloco à inteira disposição, aqui são os meus canais de comunicação. Espero poder ter sido muito útil para a formação, para o crescimento, para o desenvolvimento da carreira de vocês. Até breve.